Continuando a leitura comentada do Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esta passagem ainda faz parte da conversa entre Jesus e Nicodemos. Como o texto é muito rico em revelação, em conhecimento, porque são as palavras que saem da boca do nosso Senhor, do Senhor, então nós estamos indo passo a passo. E o versículo 17 já começa com uma explicação. Essa explicação refere-se ao propósito do Pai. Qual foi o propósito do Pai? Por que Deus enviou Jesus? Talvez você tenha perguntado durante toda a sua vida, por que Jesus veio? Aqui está a resposta. Versículo 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. E não foi para condenar o mundo, foi para salvar o mundo. Então, qual o propósito? Salvar o mundo. E o mundo significa aqui a humanidade. Então, a salvação, ela é disponível para toda a humanidade, toda pessoa. A obra que Jesus veio fazer é para todos. Para todos. Esse foi o propósito, não veio condenar. Então Deus não vem condenar. Deus enviou o seu Filho não para condenar, mas para salvar. É aquela figura do Deus irado, do Deus que está pronto para castigar a qualquer momento, para punir. Não é a figura que encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Ele é amor, mas ele é justiça também. E amor e justiça andam de mãos dadas. Ele é justo e ele pratica a justiça. Ele é amor. Deus é cheio de misericórdia. E é por causa da misericórdia dele, por causa da sua longanimidade, por causa da sua paciência infinita, que nós não somos consumidos. Nós já falamos este versículo aqui, que está lá em Jeremias, é o versículo que está em Lamentações, que foi o livro escrito por Jeremias, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são as razões de não sermos consumidos. Por causa dessa misericórdia, o Pai envia o seu Filho, não para condenar, mas para trazer salvação. E o versículo 18 diz, quem crê nele não é condenado. Então aqui é necessário uma resposta do homem para o convite que Deus faz para a salvação. E este convite passa pela fé. Quem crê em Cristo não é condenado. O que é que nos livra da condenação? Crer, ter fé em Cristo Jesus. Crer nele como Filho de Deus, que veio para salvar e não para condenar. Mas quem não crê já está condenado, diz a palavra. Por quê? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a condenação é explicada aqui. O que é a condenação, afinal de contas? Qual é a condenação? Qual é o juízo? Qual o julgamento? Versículo 19 diz, a condenação é esta. Qual? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então está escrito exatamente isso. Nós já falamos sobre a luz. A luz veio ao mundo, está se referindo a Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A luz significa a verdade. A verdade. A verdade, ela traz transparência. A verdade praticada, ela é exposta, ela traz transparência, ela traz entendimento, compreensão, consciência. Esta é a luz. A luz mostra as coisas. E está escrito aqui, a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas.
Nós vemos aqui um conflito entre luz e trevas. E os homens amam. Que palavra que é usada aqui? Amar mais as trevas do que a luz. E por amarem as trevas, eles não conhecem a luz. E por que que o homem ama mais as trevas? Por que que chegou, estamos falando aqui do homem como a humanidade, ama mais as trevas do que a luz? Versículo 19 também responde, porque diz, porque as suas obras são más. Quem pratica o mal, pratica as escondidas, as ocultas, as escuras, nas caladas da noite, nos esconderijos, nos lugares onde se faz armadilhas, pensamentos. Quem pratica o mal usa desses comportamentos, dessas atitudes, esconde, nega, camufla. Mas quem pratica a luz age diferente. Então, aqueles que praticam as obras más, andam nas trevas, amam as trevas, não querem que as suas obras sejam vistas, se tornem visíveis, porque aonde a luz chega, aquilo que é escondido passa a ser revelado. Eu vou fazer aqui um exemplo muito prático do dia a dia. Se você chegar num determinado ambiente e a luz estiver apagada, você não consegue enxergar o que é que está lá. Mas quando a luz é acesa, as trevas desaparecem e você consegue enxergar tudo, nos mínimos detalhes. Então, a luz, eu estou falando de coisas materiais para poder explicar, tornar, como Jesus fez, tornar compreensível o que é espiritual. Onde a luz espiritual chega, onde Jesus chega, o que é escondido passa a ser revelado, porque a luz mostra todas as coisas. E aqueles que amam o mal, que praticam o mal, não querem que aquilo que fazem, que aquilo que pensam seja visível, seja conhecido, porque usufruem das suas práticas maldosas, violentas, maliciosas. Jesus é a luz do mundo. E quando ele chega, as trevas são dissipadas, desaparecem. Então, qual é a condenação? A condenação é para os incrédulos, para aquele que não crê. A condenação é para aqueles que praticam o mal, que andam nas trevas e amam as trevas, não amam a luz. Mas o versículo 20 nos diz, porque todo aquele que faz o mal, ele aborrece a luz, ele anda às escondidas. Mas o versículo 21 diz, aquele que pratica a verdade vem para a luz. Então, esses dois versículos, de uma certa forma, trazem ideias e conceitos opostos, luz e trevas, obras más e obras boas, aborrecer e amar. Quem anda na verdade, quem anda na luz, pratica a verdade. É por isso que o verbo aqui é o verbo praticar, é o verbo fazer a verdade, andar na verdade. E que pratica a verdade mostra suas obras, porque elas são feitas em Deus. São obras que trazem o caráter de Deus, que manifestam a glória de Deus, que exaltam o nome do Senhor. Aqueles que andam na verdade glorificam o nome do Senhor com as suas obras, que são boas, que são reflexo do caráter de pureza, de santidade, do bem, porque praticam o bem. E, portanto, amam a luz e aborrecem as trevas. Então, Deus veio em carne para nos salvar e para nos ensinar o caminho da verdade, amando a luz e aborrecendo as trevas e o mal. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Este é o propósito do Pai, trazer salvação para todo aquele que crê. E aquele que crê alcança a salvação, tem a vida transformada,
para andar no caminho da verdade e praticando aquilo que o Senhor deseja na nossa vida. Isso é para a nossa vida, sim. É para você.